E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Amanhã tem Botafogo aí pelo Campeonato Brasileiro jogando em casa no Clássico contra o Fluminense. Antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante no nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Que é isso aqui que eu vou falar? E amanhã tem fogão e flusão e o treinador Arthur Jorge do Botafogo tem uma dor de cabeça para escalar o time do Glorioso. O Savarino está com a seleção na Venezuela nas próximas 6 semanas, pelo menos. 3 semanas, desculpa. E ele vinha sendo titular no Botafogo. Já vivemos ali um momento sem o Savarino, mas tem uma outra parada aí. Tiquinho Soares. Aí você pode usar o Júnior estava de falso 9. Verdade. Não gosto do Júnior na esquerda? Não gosto. Mas ele tá jogando em qualquer lugar. Né? Eu não gosto dele na Se esquerda. botar ele no gol, ele vai pegar pênalti. A fase dele É isso aí. Porra, esquece. Então, tem um outro detalhe aí, né? O Danilo, que tá suspenso dessa E partida o Jefinho também. machucado, né? Tem que isso. lembrar isso também. Eu acho que essa é uma solução muito factível pro Botafogo. Você volta com o Tiquinho Soares, coloca o Júnior Santos do lado esquerdo e faz até... Como eu já falei, cara, o Arthur Jorge, ele não deixa o jogador fixo ali. Ele dá liberdade para os seus atletas ofensivos para eles poderem flutuar, para eles trocarem de posição, para eles fazerem um jogo funcional. É claro que dentro do sistema você tem uma posição. Você está aqui pela esquerda, você vai marcar, você vai acompanhar o lateral, você vai fechar ali o espaço na linha. Porém, eu vejo o Arthur Jorge sendo um cara muito mais flexível nesse sentido da parte ofensiva, dele dar liberdade para os seus jogadores, do que eram os outros técnicos do Botafogo. Então, eu acho que o Júnior Santos jogando do lado esquerdo ali não seria problema nenhum. O Renato Gaúcho falou sobre o Botafogo, sobre mando de campo, sobre solidariedade e empatia. Muito legal, vamos ver. E a gente sabe dos problemas que a gente está passando no Rio Grande do Sul. É lógico que cada presidente tem toda a liberdade de tomar a decisão que bem entende. Mas nessas horas a gente viu quem era quem. O Botafogo, por exemplo, o time do Rio, fechou com o Grêmio. O Botafogo fechou, viu os problemas que nós estávamos passando lá. Estou dando um como exemplo. Mas no mais, fica sempre a cargo do nosso presidente, mas eu tenho trocado bastante ideias com ele, com a nossa diretoria. E ninguém está pedindo para os clubes ficarem com peninha e darem pontos para a gente. Não, a gente não quer isso. Mas eu acho que, juntando a força de todos os clubes, a decisão poderia ser um pouquinho diferente para o nosso estado. Mas não foi dessa forma. O Botafogo tem que elogiar, o presidente contou para mim que fechou com o Grêmio e praticamente ficou por aí. Muito bem. Quero ver a opinião de vocês, mas o que você achou da declaração do Renato? GV, eu acho que é assim. Primeiro, a gente tem que parabenizar o Botafogo por ter fechado isso, os jogos vão ser em Cariacica. Mas é aquela velha história, né? Cada um olhando para o seu próprio umbigo. A gente falou isso aqui, o Fernandão falou isso aqui durante a última semana, que isso de fato aconteceria, porque a gente sabe que o futebol brasileiro não conseguiu organizar, os clubes brasileiros, vamos ser melhor, os clubes brasileiros não conseguiram organizar uma liga. Você acha que esses mesmos clubes vão se solidarizar com o Grêmio? Não adianta, não vão. Eu gostaria que sim, mas a realidade é outra. Então, acho que o Botafogo fez isso, eu gostaria que outros clubes também tivessem essa postura, mas infelizmente foi o que o próprio Renato disse lá atrás. O Grêmio vai sofrer bastante nesse Campeonato Brasileiro. E tem que entender isso e dentro de campo tentar fazer o melhor possível. Porque se for depender dos outros, vou pensar no outro, vou pensar no Grêmio, esquece, não vai acontecer. Fernandão! Bom, família Zoeira, tá aí, né? Amanhã tem Botafogo e Fluminense no estádio Newton Santos, a partir de 20 horas da noite, 8 horas aí. O Botafogo, que vem de 4, nos últimos 5 jogos, é um empate e 4 vitórias consecutivas do Botafogo. Se o Botafogo vencer amanhã, iguala essa barca aí da época de Garrincha, quando o Botafogo conseguiu 5 vitórias consecutivas contra o Fluminense. E, cara, eu acho muito difícil, não é clubismo não, tá? Sem clubismo aqui. O momento do Fluminense no Campeonato Brasileiro é muito ruim. Se não me engano, tá 1 ponto da zona de rebaixamento. Tá com a mesma pontuação do Vasco, se não me engano. Se não é, a diferença é de 1 ou 2 pontos. Tá muito ruim. Na Libertadores conseguiram ficar em primeiro lugar do grupo. Vão enfrentar o Grêmio aí, uma disputa caseira.
Então, Botafogo e Fluminense são os dois times aqui do Rio de Janeiro que vão enfrentar outros times brasileiros, né? Então, o Botafogo pega o Palmeiras e o Fluminense pega o Grêmio na próxima fase aí das oitavas da Libertadores. E, como eu falei, no Campeonato Brasileiro, o Fluminense não vem bem das pernas. E ainda vem um papinho estranho, o Fluminense falando que talvez vá poupar alguns jogadores, porque o gramado sintético pode machucar, que são jogadores mais... Então poupa, tô nem aí. Pode poupar o time todo, quer botar reserva? Bota reserva. O importante é que amanhã o Botafogo fazer os 3 pontos, se vai ser com titular ou com reserva. Engraçado que para jogar aquele pasto chamado Maracanã, que agora até que tá com gramado razoável, mas tava com gramado bem ruimzinho, aí ninguém se preocupa em poupar o jogador, né? Aí vai enfrentar o Tapetinho, um gramado lindo, sintético, um dos melhores do Brasil. Aí vai, tem que com medo. Poupa, por mim pode poupar, eu não tô nem aí. Importante o Botafogo somar os 3 pontos. Quase 20 mil ingressos vendidos para esse jogo, até amanhã deve vender um pouquinho mais, eu acredito que vai bater uns 27 mil presentes no estádio do Newton Santos. Poderia ser mais, né? Eu acredito que poderia ter sido mais. Mas vamos ver, vamos esperar para ver qual vai ser o público aí antes da gente ficar tentando adivinhar, mas eu acho que não chega a 30 mil. Mas vai ser um bom público, vai estar a casa cheia. E como eu falei, o Botafogo tem que vencer, né, pra gente manter esse ritmo de vitórias aí, continuar com esse ritmo de vitórias, vencendo um clássico, melhor ainda, aplicando 5 vitórias consecutivas contra os caras, melhor ainda. E o Júnior Santos, né, falando aí de renovar, falou que tá conversando com o John Textor, que já tá tudo meio que adiantado. Mais ou menos, o empresário do Júnior Santos quer que o Botafogo pague, pelo menos, parecido com o que o Cruzeiro tinha oferecido ao atacante, tá? Então, assim, às vezes, né, essas propostas desses clubes de fora acabam atrapalhando, porque eles vêm com uma proposta tão boa que aí o jogador meio que balança, aí depois quer pedir aumenta, aí se tu não der, o cara fica aquela coisa, sai ou fica, enfim. Mas eu acho que ele tá merecendo pelo menos um aumento sim, porque pelo que ele tem feito aí no Botafogo, o Júnior Santos tá merecendo um aumento sim. Falar aqui rapidinho também do Fábio Matias, lembra que ele assumiu o Botafogo aí durante o tempo? Muita gente, deixa o Fábio Matias, tem que ser o técnico do Botafogo, não sei o quê. E outros falam assim, calma gente, o cara não tem experiência. Aí o primeiro jogo dele na Libertadores, tomamos de 4-1 do Júnior, lembra? Foi o último jogo dele como técnico do Botafogo interino naquela época, né? Um Botafogo totalmente desorganizado, né? Ali atrás não tinha defesa, meio de campo não existia, mas enfim, ele fez um bom trabalho no Botafogo, ele tem 44 anos e está recebendo uma proposta aí do Coritiba para ser técnico aí do Coritiba que está na Série B. O Fábio Matias não foi demitido, que nem o Lúcio Flávio aconteceu com o Lúcio Flávio no passado, ele continua trabalhando no Botafogo e aí ele tá lá, se não me engano ele tá lá em Curitiba, tá? Então pode ser que ele largue o cargo aí de auxiliar do Botafogo e vai trabalhar como técnico lá do Coritiba. E se for, desejamos boa sorte aí pro Fábio Matias, que, né, se eu não me engano, ele é de lá, né, ele é nascido lá, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira. Se eu estiver falando besteira também não vai fazer muita diferença. Então ele tá em casa, posso dizer que ele tá em casa, então pode ser que ele assuma aí realmente o Coritiba. E também teve uma... Como é que eu posso dizer? O preparador físico do Botafogo organizou um evento de performance no estádio Newton Santos. Levou muita garotada, levou muita gente. Ficou uma galera lá e fizeram uma atividade física lá no estádio. Pra ver se dá uma melhorada, né? Porque o departamento médico do Botafogo tá parecendo a UPA. Vive lotada, cheia, né? O Jefinho, por exemplo, tá... Como é que eu posso dizer? Ele tá achando que pelo menos daqui a um mês ele possa voltar a jogar bola, ou possa voltar a treinar. Ele tá projetando pelo menos um mês. Já tá um tempinho fora aí, se machucou. Vinha começando, né? E tava faltando aquele Jefinho que a gente conhecia. A gente comemorou tanto a volta dele, mas ficou faltando alguma coisa do Jefinho. Tava marcando alguns golzinhos, mas não tava convencendo a torcida. Inclusive foi o gol dele importante, né? O gol da classificação do Botafogo antecipada na Libertadores. Vencemos por 1-0 com o gol dele, se não me engano, só foi assistência dele. Então ele tava voltando e se machucou. Vai ficar esse tempinho parado, pelo menos para a próxima fase da Libertadores. Já vamos poder contar com o Jefinho novamente, então vamos torcer para que ele possa se recuperar totalmente aí e voltar aquele tempo bom dele, né? Então é isso, galera. Amanhã eu volto aqui para falar com vocês com a provável escalação do Botafogo, a provável escalação do Fluminense também. Vamos ver se eles vão poupar alguém, se está preocupado realmente com o Tapetinho ou vem com força máxima, até mesmo porque eles estão com uma pressão muito grande nas costas. Precisa voltar a vencer também o Fluminense para poder escapar daquela zona perigosa ali. E o Botafogo precisa se aproveitar dessa fase ruim deles e da nossa fase boa para continuar os ares tranquilo. Agora volta meio que o campeonato normal, né? O Botafogo vai enfrentar o Fluminense nessa terça, e domingo já pega o Grêmio
O Botafogo que abriu mão, né, de jogar. Vai ter os 2 jogos no campo neutro. Então vai ser Grêmio e Botafogo, depois Botafogo e Grêmio também no campo neutro. Até o Renato Gaúcho falou sobre isso, elogiou a postura do Botafogo, que outros clubes, né, na hora de falar de ajudar, todo mundo, vamos ajudar, isso aqui, mas no fundo, todo mundo quer que se foda, né? Parece que é isso, cara, porque poucos clubes do Brasil estão querendo abrir mão de jogar em casa, contra o Grêmio, contra o Inter. Aí na hora, não, vamos ajudar, mas depois, né, parece que as águas abaixaram, aí parece que todo mundo já esquece os problemas que tá lá no Sul. E aí o Botafogo, né, graças a Deus, nosso time sempre foi assim, sempre recebemos muito bem os adversários aqui na nossa casa. E às vezes eu fico até puto, que a gente é tão mal recebido lá fora, por exemplo, no último jogo, né, que a gente, da Libertadores, contra os próprios Júniors, a nossa torcida foi expulsa do estádio antes do jogo, né, uma coisa surreal. Aí aqui no Brasil a gente quer dar rosas quando os caras chegam aqui. Eu chego até a ficar com raiva sobre isso às vezes, mas é a atitude certa, tá certo. O Botafogo realmente tem que agir assim. Então é isso, galera. Amanhã eu volto aqui com mais notícias do Botafogo, tá? E se tiver alguma coisa mais importante ainda hoje, eu volto para falar com vocês. Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!